Oi, gente. Hoje eu vim compartilhar com vocês um pouco do meu conhecimento sobre o assunto de entrevista de emprego. Sei que gera muita ansiedade, muitas dúvidas, e isso é super natural, tá? Porém, eu fico muito feliz que recebi várias mensagens perguntando, né, se eu posso ajudar um pouco nesse sentido. E eu vim compartilhar então com vocês de como é, né? Qual é o objetivo da entrevista de emprego, tá? Ela é o momento mais importante de todo o processo seletivo, porque é o primeiro contato entre a organização, né? Então, a empresa com o candidato e com o recrutador. Então, resume-se bem num processo de comunicação entre as duas pessoas, recrutador e candidato. Uma entrevista, ela dá oportunidade de revelar outros aspectos também, que vão muito além do que consta nas competências, nos skills que consta no currículo. Então, o que a gente procura identificar, né? Capacidades de comunicação, autoconfiança, a energia, a criatividade, tudo isso vai facilitar na escolha, né, do entrevistador, para que ele tenha, então, uma imagem favorável do candidato na entrevista. Qual é o principal objetivo? É verificar, né, então, a forma como o profissional leva a sua vida, seja tanto do lado pessoal quanto da sua carreira, a sua trajetória, suas experiências, quais são os seus valores, né? E qual é o cargo e a atividade que ele almeja hoje. Então, isso é bem importante, identificar se o candidato atende o perfil que a posição está sendo oferecida. E, claro, avaliar também conhecimentos da parte técnica, tanto técnicas quanto comportamentais também. Bom, o que fazer antes da entrevista? Como eu já falei no início do vídeo, gera muita ansiedade, isso é muito natural, mas o que pode ajudar vocês, tá? É importante dormir bem na noite anterior, porque todos nós sabemos que o sono ele impacta bastante na nossa rotina, no nosso dia a dia. Verificar bem a data, o horário, o local da entrevista. Então, faz uma simulação, né, uma previsão de quanto tempo dá da sua casa para chegar e cuidar principalmente com atrasos. O ideal, quando for uma entrevista presencial, é chegar uns 15 minutos antes. Separar algumas roupas, né, com antecedência, então evitar calças muito justas, roupas apertadas, extravagantes ou até mesmo desconfortáveis. Procurar sempre ter pensamentos positivos, porque sim, isso vai passar a transmitir para o recrutador uma confiança e isso pode te ajudar e fazer diferença na tua entrevista. E também é importante reservar um tempo suficiente para a entrevista. Então vai tranquilo, calmo, com tempo, tá? Sem pensar que tem daqui a meia hora ou 15 minutos outra atividade na cabeça. Conhecer a empresa, isso é bem importante. Então, saber a história, tempo de existência, o porte, se é pequena, se é média, se é grande porte, a cultura, a missão e os valores também. Isso demonstra interesse pelo possível emprego e respeito também pelo processo seletivo, né? Transmite uma boa imagem do candidato para quem está entrevistando. Bom, no dia da entrevista, é bom controlar o nervosismo. Enquanto espera, procure ler algo para relaxar, pode ser a ver com a sua área ou outro assunto para dispersar um pouco a atenção. Procure sempre causar uma boa impressão ao se apresentar. O candidato sempre é avaliado desde o momento em que chega na sala de espera. Não use gírias ou chamar pelo apelido, como por exemplo, meu anjo, meu querido. Então, cuida bastante nesse sentido também. Desliga o celular, né, ou colocar ele no modo silencioso.
Bem importante não falar mal dos seus empregos, por mais que tenha sido uma experiência não tão positiva, tem que ter um cuidado, tá? Então, para poder expressar de uma forma leve o que aconteceu, tá? Pense bem antes de responder, então não precisa ser impulsivo, né? Mas também não precisa ser prolixo, então seja objetivo e claro, tá? E firme nas suas respostas. É importante olhar nos olhos, sim, do recrutador, pois a gente está conversando com uma outra pessoa e a gente gosta que a gente tenha o olhar, né, frente a frente, que também demonstra, né, que a pessoa está interessada no assunto que a gente está trocando. Alguns cuidados também com os gestos, por exemplo, com as mãos, jamais apontar o dedo para o recrutador, evitar gesticular em demasia, baixar a cabeça, fixar os olhos, cruzar os braços. A gente sabe que o nosso corpo, a nossa linguagem corporal, ela é muito importante e ela fala por nós. Bom, respostas que devem ser evitadas, tá? Não que você não possa responder isso, mas tenta evitar porque já é muito clichê, tá? Por exemplo, me fala algum aspecto positivo, né? Alguma qualidade tua. Aí a pessoa responde proativo, né? E algum ponto a desenvolver, perfeccionismo. Eu sempre digo assim, nesse momento a gente quer conhecer vocês, né? Saber então o que a gente pode esperar, né, de qualidades suas e pontos a desenvolver. Então, é um momento para você ser transparente, tá? É bom também dar exemplos. Por exemplo, aconteceu esse caso lá na minha empresa, eu lidei desse jeito. Bom, e é importante lembrar que nas organizações o escolhido é o que melhor se adapta às necessidades da empresa, tá? Após a entrevista, não entre em contato com a empresa várias vezes para receber o retorno. Aguarde para que o recrutador o procure. Normalmente, eles sempre dão um prazo, né? Eu mesma muitas vezes digo, como são muitas pessoas, se no momento que eu tiver o retorno eu vou entrar em contato, mas se eu não entrei em contato ainda, porque eu ainda não tive o retorno do cliente. Não faça leilão com as empresas, fica muito chato, pode te queimar no mercado de trabalho, né? Por exemplo, ficar leiloando, né? Ficar querendo participar dos processos seletivos para ver quem paga o maior salário ou para no final ter uma possível contraproposta. No caso de ser reprovado, faça uma análise dos pontos que possam ter contribuído para não ter sido o candidato escolhido. E se tu for aprovado, mostra a tua felicidade, né? A gente gosta de sentir na ligação, quando a gente vai dar essa notícia boa, que o candidato realmente ficou feliz, né? Então isso é bem importante, manifestar essa felicidade ao receber a notícia. E por último, né, que a gente conhece bastante e fala, nossos profissionais de RH, é uma sigla que é BO, é brilho no olho, né? Então, isso é a chave, eu diria, para vocês participarem de um processo seletivo, porque isso mostra o quanto os candidatos estão engajados, estão motivados e demonstram em palavras e comportamentos a sua vontade de fazer parte da equipe. Então, isso é bem importante, pessoal. É fazer a diferença. Então, por hoje seria isso e eu espero que vocês gostem.